Hola, hola, sé muy bienvenido a un episodio más de la serie Aprendiendo Español con Historias. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Yo me llamo Pamela, soy argentina y también brasileña. Hablo tanto el español como o português. E hoje, por meio de uma história, eu vou te ensinar novo vocabulário. Você vai praticar a sua pronúncia e, além disso, você vai praticar com exercícios de fixação para que você memorize o que você vai aprender aqui e nunca mais esqueça. Tá preparado? Papel e caneta na mão? Empezamos? La historia de hoy se llama El hombre, el niño y el burro. Un hombre y su hijo se dirigían al mercado en compañía de un burro que tenían en venta. En el camino se encontraron con un campesino que les dijo: Amigos, ¿por qué caminan si tienen un burro que pueden montar? Entonces el hombre montó al niño en el burro y siguieron su rumbo. Pero pronto pasaron junto a un grupo de hombres y uno de ellos dijo: Miren a ese niño tan perezoso. Deja que su padre camine mientras él monta el burro. Al escucharlo, el hombre bajó al niño y se montó en el burro. No iban muy lejos cuando pasaron junto a dos mujeres. Una de ellas le dijo a la otra: Mira ese hombre tan egoísta. Deja que su hijo camine mientras él monta el burro. Abrumado por los comentarios, el hombre pidió nuevamente a su hijo que se subiera en el burro y ambos continuaron el viaje montados en el lomo del animal. No tardaron en llegar al pueblo y las personas comenzaron a reírse y señalarlos. El hombre se detuvo para preguntarles de qué se burlaban. Las personas respondieron: ¿No les da vergüenza ponerle tanto peso a un pobre burro? El hombre y el niño se bajaron del burro para pensar qué hacer. Pensaron y pensaron, hasta que finalmente cortaron un palo y ataron las patas del burro a él, cada uno sujetando un extremo del palo. Levantaron el burro hasta los hombros. Continuaron el camino en medio de la risa de todos hasta que llegaron al puente que los separaba del mercado. En ese momento, el burro desató una de sus patas y le dio una patada al niño, haciéndolo soltar su extremo del palo. Luego, el burro voló sobre el puente y cayó en el río. Eso les enseñará, dijo un anciano que los había seguido, y les dejó la siguiente moraleja: trata de complacer a todos y no complacerás a nadie. Excelente esta historia. Mira, si no aprendemos algo para nuestra vida aquí, bueno, todos tendríamos que aprender esta moraleja. Bien, ya hicimos la primera parte. Ya leímos el texto en voz alta. Agora, nosotros vamos a revisar as palavras destacadas no texto. Provavelmente você percebeu, mas existem algumas palavras marcadas em verde e vermelho aqui no texto. Essas são as palavras que você tem que sair daqui sabendo em espanhol, tá? Essas são as palavras que nós vamos aprender agora. Tá preparado? Vamos lá. Primeiro, el hombre, el niño e el burro. Niño está marcado em vermelho por quê? As palavras desta série, Aprendendo com História, que nós marcamos em vermelha, são as palavras héteras, tá? Os héteros, que nós chamamos carinhosamente aqui no Somos Espanhol Online, tá? Os héteros é aquele grupinho de três de héteros, que são os heterotônicos, os heterogenéricos e os heterosemânticos, que é os falsos amigos, tá? Neste caso, ninho é um hétero, qual deles? É o heterosemântico, é um falso amigo, é um falso cognato, porque você, como brasileiro, olha ninho e diz o homem, o ninho e o burro, né? Mas a imagem mostra que não tem nenhum ninho aqui. O que sim, tem um menino, um garoto, um guri, que nem a gente diz aqui no sul. Então, ninho, por mais que lembre você de um ninho de passarinho, quer dizer um menino, um garoto, certo?
Uma criança sempre é referente a uma criança. Ninho a gente não fala para um adolescente ou para um jovem, é criança, tá? Vamos lá, vamos ver agora o que diz a história. Um homem e o seu filho, eles se dirigiam ao mercado em companhia de um burro que eles tinham en venta, se diz em espanhol. Aqui, olha só. No português, o que a gente diz? Ter algo à venda, com aquele acraseado, né? Então, nesse caso, quando nós queremos vender algo no espanhol, nós não usamos a preposição a antes, que nem o português. Nós usamos tener algo en venta, ok? E aqui, ó, en el camino, essa frase aqui, presta atenção que essa explicação aqui ela é muito importante. Poucos brasileiros sabem, mas existe uma forma específica que as contrações devem ser traduzidas para o espanhol, do português para o espanhol. Pamela, o que é contração? Vamos lá, contração é aquilo que você aprendeu no colégio, que são aquelas palavras que se unem em uma só. Duas palavras que se unem em uma só. Por exemplo, daquele. Daquele é a junção de de mais aquele. Por exemplo, no. No é a junção de em mais o. Na, em mais a. Da, de mais a. Essas são contrações do português. As contrações do português são várias, tem muitas. No espanhol existem somente duas contrações, que é al e del. Anota isso aí, anota. Al e del. O resto não é contração. Tudo que é contração no português, no momento de você passar para o espanhol, ela precisa deixar de ser contração. Como é que a gente faz que ela deixe de ser contração? Nós descontraímos, ou seja, eu tenho um truque, tá? Que eu costumo ensinar para os meus alunos. Você achou contração ali, por exemplo, a palavra dá, tá? Dá é a contração. Você vê ali aquela contração juntinha, duas palavras coladinhas. O que você vai fazer? Você vai quebrar em duas. E a dá você vai transformar em duas palavras. Dá é a junção do quê? De mais a. Então, traduz de para o espanhol e depois você traduz a para o espanhol. De em espanhol, como é que se diz? De, igual. E a, artigo, em espanhol, lá. Então, da, em espanhol, se diz de lá. Então, as contrações vão ser traduzidas para o espanhol com duas palavras, tá? A mesma coisa do, de mais o. De, lo, não, de el. Cuidado, de el, não é de lo, tá? Lo é outra explicação, tá? Essa explicação aqui ela é importante. Sempre que você quiser usar o acraseado de, do, das, dos, nas, naquele, daquela, todas essas contrações pra, ó, você vai ter que quebrar em dois, transforma duas partículas, depois você traduz palavra por palavra, tá? Dica de ouro, Bien? Então, aqui, ó, vamos aqui pra prática. En el camino, como é que seria em português? No caminho, por quê? Porque a gente traduziu em mais o, en el camino, tá vendo? No caminho, eles se encontraram com um campesino. A gente já vai ver a parte da pronúncia, tá? Campesino quer dizer um camponês. Que les dijo, que lhes disse. Dijo, ó, atenção, ó. Dijo é disse, dizer, verbo dizer no passado. Dijo, tá? Os brasileiros têm problema com essa parte aqui, porque existe a forma verbal disse, tá? E um brasileiro vê isso aqui e diz, isso aqui é disse, né? Disse, el campesino disse, no passado, mas não. Disse, com C em espanhol, quer dizer no presente. A tradução disso aqui, ó, é diz, tá? Então, perdão, com Z. E esse aqui é disse, tá? Cuidado. O que tem de brasileiro errando nisso aqui, tá? Então, dijo, passado, disse, tá? Presente. Então, o camponês disse. Mas falando para que essa explicação? Tá muito claro que ele falou no passado. A gente conta a história no passado. Eu sei. Mas quando você vai falar espanhol, às vezes você vai se travar em besteirinhas como essa.
Você acha que você tropeça nas pedras grandes? Não, você tropeça numa pedra pequena. A grande você vê de longe. Você vê lá o heterotônico de longe, você até pega, você já até entende. Agora, esses detalhezinhos é o que eu mais vejo, às vezes, os brasileiros tropeçando. Seguimos. Amigos, por que vocês caminham? Ó, aqui, ó, por que caminham? Esse aqui é outro detalhe interessante. Os nativos do espanhol, eles não costumam, ou melhor, eles costumam omitir o sujeito, porque o verbo ele já mostra quem é o sujeito. Aqui a gente sabe, amigos, estou falando com os amigos, porque vocês claramente caminham. No português nós costumamos dizer, porque vocês caminham, tá vendo? No espanhol, o vocês várias vezes ele é omitido, por isso se você quer parecer mais um nativo, tente omitir os pronomes que são sujeitos, tá? Sujeito. Aquele pronome principal, aquele que vai no início da frase. Porque vocês caminham. Aqui, si. O que é si, pã? Si ou não, né? Si ou não. Mas como assim si ou não? Não faz sentido nessa frase. Quando o si ele não tem acento, ele na verdade quer dizer se. S-E do português. Aquele se de condição. Se eu estudar, eu vou aprovar o exame. Se eu fazer exercício, eu vou perder peso. Esse C de condição é o SI sem acento. Se você colocar acento no I, então vira um sim, tá? Então, por que vocês caminham se vocês foi omitido de novo aqui, se vocês têm um burro no qual vocês podem montar? Então, você sabe, então, deu para deduzir, o homem montou a criança, ele montou a criança em cima do burro, en el burro. E siguieron su rumbo. Olha aqui, algo importante aqui também. Algo que os nativos fazem e que eu costumo recomendar aos meus alunos que eles façam essa mudança é usar o verbo seguir com o equivalente ao verbo continuar. Por isso, se você quer usar a palavra continuar do português no espanhol, eu te recomendo que você use a palavra seguir. Por exemplo, continue estudando. Sigue estudando. Vou continuar pesquisando. Vou a seguir investigando. Vou a seguir, tá vendo? Seguir. Mas, Pamela, seguir não é quando a gente vai seguir alguém de trás, assim, tipo perseguir? Sim, também. Seguir dá para usar das duas formas. Mas, pô, eu já vi pessoas usando o verbo continuar. Sim, existem algumas regiões, alguns países que usam sim o verbo continuar. Continuar existe no espanhol, tá? Também tá correto. Mas em algumas regiões se usa mais e em outras regiões se usa menos. Eu, pelo menos que eu sou aqui do sul da América, só ouvi seguir. Eu posso ter ouvido alguns mexicanos dizer continuar, mas espanhóis, inclusive, eu vejo seguir, tá? Por isso que eu te recomendo que você faça essa troca. Quer usar o verbo continuar? Troca por seguir. Vamos lá. O que tem a ver isso com o assunto? Siguieron su rumbo. Eles continuaram o seu rumo. Rumo, tá? Com B. Rumbo. Rumo. Pero. O que é pero? Você sabe? Mas. Opa, palavrinha em vermelho. O que é pronto? Falso amigo, hein? Falso amigo. Heterossemântico. Pronto, a gente pensa que algo está pronto. Mas, na verdade, pronto, nós traduzimos para o espanhol como logo. Em pouco tempo. Ali. Alguns minutos depois. Logo, tá? Mas logo passaram junto a um grupo de homens. E um deles, ó, uno de ellos, disse ou diz? Disse, passado. Outra palavra em vermelho, miren. Por quê? Por que tá em vermelho? Falso amigo, heterossemântico. O que a gente pensa? Mirar. Você pensa em marma, vamos mirar. Tô mirando. Mas mirar em espanhol é olhar. Te estou mirando. Tu me estás mirando ou não me estás mirando? Não me estás mirando? Tá? Então, mirar é olhar, tá? E eles disseram, olhem essa criança, esse garoto, esse menino, esse guri, tão perezoso. Perezoso quer dizer preguiçoso. Inclusive, o bicho preguiça, que nós dizemos em português, se chama el perezoso.
Esse é o nome do animal, inclusive. Ó, só um aviso. Uma vez que aparecer um falso amigo aqui, se ele se repetir, ele não vai ser marcado. Por isso que nenhum não está marcado aqui, tá? Mas essa frase aqui tem 2 falsos amigos, tá? Ó, então, olhem que criança, que menino mais preguiçoso. Ele deixa que seu padre, que o seu pai caminhe mientras. O que é mientras? Essa aqui você tem que estar na ponta da sua língua, tá? Ela é muito usada. Mientras é equivalente a enquanto, tá? Apareceu mientras, pensa em enquanto. Enquanto ele monta o burro. Essa aqui é uma das contrações do espanhol, tá? Ao escutar, em espanhol se diz escuchar. Escuchar, a gente já vai ver a pronúncia, tá? O homem desceu, ou seja, ele desceu a criança, ele bajou al niño. Essa aqui, anota, que os brasileiros confundem essa. Por exemplo, você vai descer do carro, baja del auto. A gente diz desce do carro, né? Baja del auto. Baja del ómnibus, baja del colectivo. Voy a bajar del avión. Vou descer do avião, tá? E se montou en el burro. E ele montou no burro. No iban. Iban é o verbo ir na conjugação de iam. Eles não iam muito lejos, longe, tá? Isso aqui não está no plural, tá? Ela vai com S assim mesmo. É possível que às vezes você escute que alguns nativos dizem lejo. Por quê? Porque muitos nativos do espanhol praticam a aspiração da letra S. Eu, por exemplo. Por exemplo, se eu for falar a frase, está muy lejos para ir ahora. Está muy lejos para ir ahora. Tá vendo? Esse S final eu estou aspirando. Está muy lejos para ir ahora. O nome é aspiração, mas é como se fosse um sopro para fora, um sopro que sai pela garganta. Está muy lejos para ir ahora. E às vezes parece que não existe esse S. Por isso que muitas vezes os brasileiros não entendem ao ler e ouvir, porque os falantes de espanhol comem alguns S's por essa aspiração, tá? Mas ele é sempre com S no final. Então, não iam muito longe quando passaram junto a... Opa, palavra vermelha. Por que palavra vermelha? Deixa eu ver. Dos parece uma palavra do português, né? Eu lembro uma vez, vou contar uma historinha rápida. Meu esposo, a gente estava na fila de um restaurante aqui no Brasil e a gente estava para comprar um sanduíche. Aí o nome do sanduíche era o Sanduíche dos Deuses. E ele ficou olhando assim. Por que é um sanduíche de 2 deuses? Ou seja, não faz sentido. Só tem um deus, ele dizia. Não pode ter 2 deuses. Daí eu expliquei para ele, não quer dizer que são dos deuses, mas que é de los dioses. Ah, ele entendeu. Então, dos não quer dizer que era das mulheres, mas é que eram 2 mulheres, tá? Nós conjugamos em gênero. No espanhol a gente não conjuga. Dos é 2 hombres e 2 mulheres. Em português nós dizemos 2 homens e 2 mulheres. No espanhol é tudo 2, tá? Então, junto a 2 mulheres. Uma delas lhe disse a outra. O que era Mira? Mira, olhe, veja esse homem tão egoísta. Deixa que o seu filho caminhe. Mientras, o que era mientras? Enquanto, isso aí. Enquanto ele monta o burro. Abrumado, esse aqui tinha que estar marcado em verde. Abrumado seria uma pessoa que está sobrecarregada, cansada né? Saco cheio, digamos. Cansado, o que é isso aqui? Essa aqui é a tradução de uma contração. Qual é a contração disso aqui em português? Pelos. Pelos, não é pelos dos pelos. Mas é pelos. Pelos comentários. Cansados pelos comentários. Então, pelos é a junção de por mais os. Pelos, por os. Então, traduzimos o por e os por los comentários. Por isso que viraram 2 palavras, tá? Aquela explicação que eu te disse. Quebra no meio e traduz palavra por palavra.
Então, cansados pelos comentários, o homem pediu. Ó, atenção, verbo pedir você tem que praticar bastante, porque ele é verbo regular, tá? Não tem como tentar adivinhar qual é a conjugação. Eu acho que pediu, não tenta adivinhar, isso aqui você tem que estudar, tá? Pratica. Pediu novamente ao seu filho que se subiera, que ele suba no burro, e ambos, aqui ó, continuaram, tá vendo? Tá vendo que existe o verbo continuar? Aqui em cima ele usava siguieron, tá? Mas para não repetir a história, deu para ver que ela trocou. Lembrando, essa história ela está escrita em uma linguagem um pouco mais formal. Então é possível que a gente encontre palavras que a gente não use no dia a dia aqui, tá? Isso é importante você saber. Então eles continuaram. Opa, isso aqui tinha que estar em vermelho. Por quê? Viagem é um hétero. Meu Deus, ficou muito vermelho. Qual hétero é a viagem? Genérico. Heterogenérico. Por quê? Em português nós dizemos a viagem. Em espanhol, el viaje. Tá? Troca de gênero. No português é feminino, no espanhol, masculino. Então eles continuaram a viagem montados en el lombo, ou seja, nos lombos, nas costas do animal. Inclusive, se você for visitar principalmente a região de Córdoba, por exemplo, ali da Argentina, existe um prato típico que é muito famoso, muito consumido, que é o famoso lomito, que é como se fosse um hambúrguer grandão, assim, prensado, sem gergelim em cima, que ele tem carne, especificamente carne do lomo da vaca. Seria a parte dos lombos da vaca. Não sei dizer qual corte no português. Mas se você for para a Argentina, você tem que provar, porque é uma carne assim, ó, bem suave, bem fácil de mastigar. Então é uma delícia, tá? Seguimos. No tardaram. Tardar quer dizer demorar. Então eles não demoraram em chegar ao povo e as pessoas começaram a reir-se. Reir-se quer dizer rir. Ó, no português não é um verbo pronominal, mas o rir no espanhol é um verbo pronominal. Por exemplo, no português a gente diz assim: eu rio, você ri, ele ri, nós rimos. Tá vendo? É uma só palavra. No espanhol, ao ser pronominal, esse verbo ele pede um pronome pessoal para que acompanhe ele. Então fica: yo me río, tú te ríes, usted se ríe, él se ríe, nosotros nos reímos, vosotros os reís. Então é um verbo, os verbos pronominais em geral, eles pedem que essa partícula, esse pronome acompanhe. Tá? E nesse caso, o reir-se, para que ele tenha o mesmo significado no português, ele precisa ser pronominal, precisa ir com pronome. Anota isso aí, que isso aí é espanhol intermediário. E que se você pegar essa manha, você consegue aprender melhor os demais verbos que são pronominais. Porque aí você vai começar a identificar. Ah, esse aqui é pronominal. Ah, esse aqui não é. Esse aqui é. Esse aqui eu tenho que usar com pronome. E você vai começar a limpar do seu espanhol muitas frases do portunhol, tá? Temos reírse e señalarlos. O que é señalar? Señalar vem de senha, fazer senha, ou seja, apontar. Esse aqui é apontar, não é mirar, tá? Apontar, señalar-los. Esse los aqui no final, ele faz a função do hífen mais os no português. E apontar-lhes, digamos. Começaram a rir e apontar-lhes, ou seja, eles estavam apontando para eles. O homem se deteve, tá? Deteve, mas se diz detuvo. O verbo é detener e ele está conjugado detuvo, primeira pessoa. Para perguntar do que. Aqui, ó, em vez de a gente no português fala do que você está rindo, em espanhol é de que te estás riendo. Burlaban seria rir, mas no sentido de zombar, de caçoar, burlar-se de alguém. É quando você ri e a pessoa não está gostando, você está se divertindo, rindo da cara dela, tá? Então, as pessoas responderam: não lhes dá vergonha, isso aí. Poner é a tradução de pôr.
E lhe é o lhe. Por-lhe tanto peso a um pobre burro. O homem e o menino desceram do burro, lembra, bajar, para pensar o que fazer. Pensaram e pensaram até que, ok? Até que finalmente cortaram um palo, que quer dizer um pau, uma madeira, e ataram. Atar, ele existe no português, o verbo atar, mas ele é um pouquinho antigo. Inclusive, eu acho que os únicos lugares que eu vi o verbo atar sendo usado, no dia a dia, nunca, né? Eu vou atar os meus cadarços, né? Eu tenho visto, talvez, em um livro de literatura, ou até, por exemplo, escritos antigos, por exemplo, a Bíblia, né? Então, mas atar quer dizer amarrar, tá? Então, eles ataram as patas do burro a ele, à madeira, ao pau. Levantaram o burro até, tinha um hasta aqui também, hasta los hombros. Ombros quer dizer ombro mesmo, e sim, se escreve com H. Eu também me escandalizei quando descobri. Continuaram o caminho e, no meio no meio da risada de todos, até que chegaram a puente. Por que está marcado em vermelho? Porque é um hétero. Qual deles? Heterogenérico. Puente é feminino no português. A ponte, em espanhol, masculino. El puente. A ponte, el puente. Que os separava do mercado. Aqui, ó, do. Essa aqui é a segunda contração que existe no espanhol. Do, tá? Al e del. Duas contrações do espanhol, únicas que existem. Nesse momento, ó, aqui outra contração, ó. Nesse, em espanhol vira en esse. Você nunca mais vai olhar as contrações do mesmo jeito, de verdade. Nesse momento, o burro ele desatou, ou seja, desamarrou, libertou uma das suas patas e deu-lhe uma patada ao menino, fazendo-o soltar a sua extremidade, seria a extremidade da sua madeira. Luego, ok, marcado em vermelho porque é um hétero, sim, mas qual hétero? Um falso amigo, um hétero semântico. Luego, a gente pensa em logo, né? Mas luego, na verdade, quer dizer depois. Depois ou logo após, tá? Então, depois de ter soltado a extremidade, batido na criança, o burro voou, bolou, que seria o verbo volar. Ele voou sobre a ponte, ó, el puente, tá vendo? Masculino em espanhol. E caiu no rio. Ó, aqui, outra contração que foi separada aqui. En el rio. Isso lhes ensinará, disse um ancião. Anciano é uma forma de dizer ancião. Ancião. Inclusive, eu lembro que meu esposo, quando ele chegou no Brasil, ele achava muito estranho a palavra idoso. E eu, quando fui para a Argentina, não sabia que idoso não estava no espanhol. Daí eu saía falando com as pessoas. Es que es un idoso. Às vezes a gente acha que a gente pode pegar uma palavra do português e colocar a pronúncia do espanhol e acha que existe. Era o que eu achava. Eu achei toda a minha vida que idoso existia no espanhol. E não existe. Se diz anciano. Tá? Anciano. Continuamos. E les deixou a seguinte moraleja. E les deixou a seguinte moral da história. Tá? Moral da história. Moraleja. Trata de complacer, ou seja, trate ou tente agradar a todos. Tente agradar a todos e você não agradará a ninguém, tá? Nadie quer dizer ninguém. Eu não sei por que vocês brasileiros têm dificuldade com esse nadie, mas eu já vi várias pessoas dizendo Nadia para ninguém. Nadia é o nome de uma pessoa, tá? Ninguém se diz nadie. Tá? Nadie, anotado? Bem, já lemos o texto em voz alta, revisamos as palavras destacadas no texto, agora vamos para a parte da pronúncia. Então, como é que vai funcionar? É longo aqui, eu vou ler uma frase, eu vou te explicando algumas dicas de pronúncia, como se pronuncia X letra, tal letra, e você vai ir me acompanhando, lendo depois de mim, tá? É importante que você
participe ativamente desse exercício. De verdade, eu sei que muita gente gostam, nesse momento da aula, de só ficar me olhando, vendo as minhas explicações, tentando memorizar isso. Só que elas não abrem a boca para falar. Isso acaba sendo um problema, porque na hora que elas falam, começam a falar, elas começam a se sentir travadas. Mas na verdade é como a criança que não sabe caminhar, que olha os pais caminhando e fica observando os pais caminhando, né? Tentando aprender a caminhar só olhando. A hora de falar, gente, aprender a falar nós aprendemos falando. Aprender a andar nós aprendemos andando. Tem coisa que a gente aprende na prática, com a mão na massa. Inclusive eu também sempre explico que hoje nós falamos o português com o sotaque que a gente tem, com a pronúncia que a gente tem, porque o nosso aparato fonológico foi treinado desde que nós somos pequenos para pronunciar o português. Desde pequena ou pequeno você fazia o você dizia banana, maçã. Você treinou o seu aparato fonológico, ou seja, você treinou a sua língua a se posicionar, a se movimentar. Você treinou a parte dos seus dentes, a sua boca, a sua mandíbula, os seus lábios, as suas bochechas, a musculatura, toda a musculatura completa que você tem no seu rosto, você a treinou para o português. E esse exercício ele é feito para que você a treine para o espanhol. E você vai treinar tanto, mas tanto, que uma vez que você conseguir memorizar, ensinar para o seu corpo, para o seu rosto, vai sair automático a pronúncia. Você não vai ter mais que pensar. Essa é uma parte boa do espanhol, da pronúncia do espanhol. Você aprende, treina, memorizou, depois deixa no automático. Tá? Essa é uma parte boa do espanhol. Você tem que fazer, inclusive, se você está iniciando a sua jornada, eu te recomendo que você trabalhe na pronúncia no início e não no final. Porque depois você pode adotar vícios que depois fica mais difícil de tirar. Então, por isso que é melhor, começa certo, em vez de crescer torto e depois tentar endireitar, tá? Vamos lá? Vamos começar. Primeiramente, H no espanhol, mudo. Sempre, tá? Ai, mas Pamela, tem a palavra hamster. Bem, hamster vem do inglês. Tá? Algumas palavras que foram adquiridas de outros idiomas, essas sim, às vezes mantêm essa fonética do outro idioma. Mas no espanhol é mudo, tá? Vamos, por exemplo, aqui, ó, a palavra assar, assar. Algumas pessoas pensam que tem que dizer assar, perdão, assar, não sei nem pronunciar. Mas não, esse A aqui é mudo. Por exemplo... Peraí que nem eu sei direito onde é que vai isso aqui. Aí, pronto. Exalar, exalar, exalar. Tá vendo? Esse H mudo, 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 mudo. Tá aí pra nada. Essa aqui, proibido, não. A mudo, proibido. Igualzinho, tá vendo? Só que se escreve com I, tá bom? Então, H mudo. Esse N contínuo vai ter som do NH do português, por isso que a gente diz ninho, ninho. Agora, R, dois R's, quando o R está duplicado ou quando ele inicia a palavra, ou a sílaba, em alguns casos, ele vai ser vibrante, vai ser aquele famoso R, tá? Dica importante, quando você for fazer esse R vibrante, que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, tente não manter esse som por muitos segundos. Eu vejo que alguns brasileiros vão treinar e fazem depois vira ar. Porque essa não é a ideia. Você não tem que pegar o som e ficar repetindo por muito tempo. A ideia é que você consiga reproduzir por um curto período de tempo. Por isso que eu costumo dizer aos meus alunos que tentem treinar com o som curtinho, só um pouquinho assim, ó. Depois vai adicionando vogais. Ro, ra, re, ri, ro. E se você começar a sentir que tá travando, pare. Não fique tentando reproduzir quando você já tá se sentindo mal, sentindo que tá dando errado, porque aí acaba pegando seu emocional, você vai se frustrar com você mesmo e vai desanimar. De verdade, tá?
não é super essencial para que te entendam você fazer esse som, tá? Se ele sair mais ou menos, não tem problema, ainda vão te entender, tá? Ó, outro detalhe, L no espanhol. No português, o brasileiro gosta de transformar a letra L em U, mas em espanhol, letra L é sempre letra L, tá? Por exemplo, pastel. A gente termina esse L final como se fosse um U. Em espanhol, é L normal, pastel. Balde, balde. É o burro. Já vi gente falando é o burro. Mas não, se diz el burro. Faz bastante força com a língua, tá? Letra Y, vamos lá. Só aqui no título tem bastante coisa. Letra Y, já vou te dar essa resumida. Ela pode ter 4 sons. Ela pode ter som de I, ela pode ter som de J, ela pode ter som de DJ e pode ter som de SH. Por exemplo, yo. Eu, tá? Eu. Você pode dizer yo, você pode dizer jo, esse aqui é o som que eu costumo usar. Você pode dizer yo, ou você pode dizer sho. As 4 formas são aceitáveis. Você escolhe uma delas e sai usando esse som sempre que você vê um Y. Exceto em 2 casos. Aqui vem a explicação importante. Quando o Y vem, 2 casos, tá? Primeiro, no final da palavra. Por exemplo, soy. Yo soy. Yo soy. Quando ele vem no final da palavra, como soy, buey, rei, Uruguai, Paraguai, aí ele vai ter som de Y, tá? Essa é a primeira exceção. E a segunda exceção é quando ele está sendo usado como uma conjunção. Quando ele está unindo 2 elementos. Por exemplo, aqui, ó. El niño y el burro, tá? Manzanas y naranjas. I, tá? É o mesmo som é a mesma função do E do português, tá? Aí você vai usar o som de I exclusivamente, tá? Pronto? Aprendido? Vamos lá? El hombre, el niño y el burro. Você. Força esse L aí, hein? Não pode virar U. Vamos lá, vamos ler. Un hombre y su hijo se dirigían. Aqui, ó, antes de você ler. J, tem som de tá? Hijo, hijo. E bota força, que a tendência é você fraquejar aí. Hijo. E o mesmo som vai se aplicar com a letra G. Dirigiam, dirigiam, tá? A letra G tem esse som quando ela vem antes de um I ou quando ela vem antes de um E, tá? Então, o nombre y su hijo se dirigían al mercado en compañía de un burro. Você. Perfeito. Letra V no espanhol, som de B, tá? Venta, venta. Que tenían en venta. Você. Isso aí, vamos lá. En el camino se encontraron con un campesino que les dijo. Você. Às vezes falha aqui meu cursor, mas você vai continuar, tá? Letra S no espanhol, você pode ter tendência de ter a tentação de dizer campesino, porque o S entre vogais no português se transforma no som do Z, né? Por exemplo, casa, casa. No espanhol, letra S tem som de S, sempre. Então a gente diz campesino, tá? Campesino. Vamos lá. Amigos, ¿por qué caminan si tienen un burro que pueden montar? Você. Entonces el hombre montó al niño en el burro y siguieron su rumbo. Você.
Vamos até aqui. Pero pronto pasaron junto. Você. Pero. A un grupo de hombres y uno de ellos dijo. Opa, perdão. Você agora. A un grupo de... Vou ler de novo, que eu acho que essa parte eu não peguei. A un grupo de hombres y uno de ellos dijo. Aqui. LL. Como é que se pronuncia? Pô, pelo amor de Deus, que eu não sei. LL você tem 4 opções. Assim que nem o Y. Você pode pronunciar ele com um som de I. Você pode pronunciar ele com som de J. Você pode pronunciar ele com som de DJ ou com som de SH. As 4 opções existem. São as mais usadas, por isso eu te apresento elas aqui. Você escolhe uma e usa sempre. Segue a sua vida feliz, tá? Ninguém pode te dizer que não, tá errado. Você não pode dizer ellos. Já teve uma vez um aluno que chegou para mim e me disse, pô, uma vez eu tava falando com um nativo e eu falei caie, com som de I. Aí o nativo ficou brabo com ele, porque ele tava dizendo caie. E não podia ser caie, tinha que ser cage. Tá? Às vezes tem aquelas pessoas que querem levantar a bandeira e dizem não, LL tem que ser desse som, próprios nativos. Por quê? Porque a letra, esse som I, por mais que ele é um dos mais usados hoje, ele começou no início, faz algumas décadas atrás, ele era aquele som que as pessoas de classe baixa e pouco estudadas usavam. Mas hoje, com a globalização, foi se popularizando e pelo fato de ser o som mais econômico linguisticamente falando, ou seja, é o som mais fácil de fazer, tendo como ponto de vista o tempo e o esforço que você tem, ele acabou se popularizando e hoje é muito usado. E aquelas pessoas de décadas atrás acabam, às vezes, querendo se manter. Não, o LL é assim, é J, ou D, ou X e pronto. E não entra. Então, se você encontrar alguém assim, não se preocupe. Você pode escolher qualquer um desses 4 sons que não vai estar incorreto, tá? Isso vai simplificar a sua caminhada, tá? Vamos lá. Pero pronto, vamos de novo aqui. A un grupo de hombres y uno de ellos dijo. Você. Letra Z no espanhol. Que som tem? Som da letra S, tá, gente? Som da letra S. Então, viu a letra Z? Faça som de S. Exceto se você quer usar se você está tentando conquistar a pronúncia da Espanha. Na Espanha acontece o fenômeno linguístico chamado el ceceo, que é quando eles veem a letra Z, eles fazem perezoso, perezoso. Se você quer o sotaque de lá, aí você faz esse som. Se não, vamos pro S, tá? Vamos lá. Miren a ese niño tan perezoso. Você. Deja, forte esse J. Deja que su padre camine mientras él monta el burro. Você. Isso aí. Al escucharlo, el hombre bajó al niño y se montó en el burro. Você. No iban muy lejos cuando pasaron junto a 2 mujeres. Você. No. Una de ellas le dijo a la otra. Você. Mira a ese hombre tan egoísta. Você. Deja que su hijo camine mientras él monta el burro. Você.
Abrumado por los comentarios, el hombre pidió nuevamente a su hijo que se subiera en el burro. Você. Y ambos continuaron el viaje montados en el lomo del animal. Você. Muy bien, muy bien. Seguimos. No tardaron en llegar al pueblo y las personas comenzaron a reírse. Você. No. Y señalarlos. Você. Aquí. El hombre se detuvo para preguntarles de qué se burlaban. Você. Las personas respondieron. Você. ¿No les da vergüenza ponerle tanto peso a un pobre burro? Você. El hombre y el niño se bajaron del burro para pensar qué hacer. Você. Vamos fazer algo longo, tá? Aqui vai ser mais longo. Pensaron y pensaron hasta que finalmente cortaron un palo y ataron las patas del burro a él. Você. Pensaron. Peraí. Às vezes o mouse trava, tá? Mas vamos indo. Cada uno sujetando un extremo del palo, levantaron el burro hasta los hombros. Você. Continuaron el camino en medio de la risa de todos. Você. Hasta que llegaron al puente que los separaba del mercado. Você. Tá indo muito bem, tá indo bem, assim espero. Você vai se corrigindo. En ese momento, el burro desató una de sus patas y le dio una patada al niño. Você. Haciéndolo soltar su extremo del palo. Você. Desculpe. Luego el burro voló sobre el puente y cayó en el río. Você. Luego. Bien. Seguimos. Eso les enseñará, dijo un anciano que los había seguido. Você. Y les dejó la siguiente moraleja. Trata de complacer a todos y no complacerás a nadie. A nadie. Você agora? E.
Bien, se você chegou até aqui nessa parte, deixa eu te dar os meus aplausos, que a maioria das pessoas ouve a história y va embora. Muy bien, eso quiere decir que estás comprometido con tu aprendizaje del español. Muy bien. Você vai ver que quando você for falar espanhol, a sua musculatura já está mais preparada. Vai sair com mais facilidade. Às vezes vai sair você, meu Deus, sem querer, pronunciei essa palavra aqui errada em espanhol, de tanto que você vai treinar. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai. Já lemos o texto, revisamos as palavras, praticamos a pronúncia, agora vamos para os exercícios de fixação. Iniciaremos com o nível 1 de dificuldade. Você vai ter que traduzir para o português, ou seja, as palavras que estão em espanhol são palavras que estavam lá no texto, tá? Na parte de cima do texto. E você vai passá-las para o português. Pode parecer que fique muito fácil no início, mas você está treinando para o nível 2, que o nível 2 é ali que você vai ter que fazer uma forcinha, um esforço neurológico. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, junto comigo. A ideia desse jogo é você responder antes que eu dê a resposta, tá? Não adianta você ficar esperando para ver qual é a resposta. Não, responda antes. Antes que eu coloque a resposta aqui na tela, tá? Vamos lá. En venta. Lembra que eu te falei? El burro estava en venta, né? Então ficaria à venda. Exatamente, com a craseada. Eu não tenho uma crase aqui, mas à venda. En el camino. Ó, contração. Tem que voltar a contração no português, não tem? Opa. No caminho. Un campesino que les dijo. Como é que eu traduziria isso? Um camponês que... Aí seria lhes disse. Si. Qual era a tradução? Sem acento. C de condição. Entonces... Exatamente. Então, siguieron. Pode ser o seguir, tá? Mas é aquilo que eu te expliquei. Muitas vezes eles usam para significar, com o sentido de continuar, tá? Pero pronto. Pero quer dizer mas, pronto. A gente traduz por logo. Mas logo. Miren. Vejam. Ou olhem. Perezoso. Preguiçoso. Ao contrário, não. Ah, tá aí. Misturei com o espanhol, desculpe. Deja seria deixe, o verbo deixar, né? Mientras, essa aqui tem que estar na ponta da língua. Ponta da língua. Enquanto, escucharlo. Escutá-lo. Bajou. Ou seja, ele desceu do... Acabei de falar dessa resposta, desculpe. Desceu do burro. Ian. Lejos. Longe. Dos mulheres são... Vai ter um mosquitinho aqui. Duas mulheres. Por los pelos. Lembra? El hombre pidió. O homem pediu lomo del animal. Seria os lombos do animal. No tardaram. Ou seja, dá para dizer eles não demoraram. Reírse e señalarlos. Eles estavam rindo e apontando. Detuvo. Deteve, se burlavam. Pode ser que eles zombavam ou caçoavam. As duas formas são aceitáveis e corretas. Vergüenza. Isso, você sabe, vergonha. Ponerle, vem do verbo por. Então seria um por-lhe. Acento aqui. Opa.
Por-lhe. Cortaram um palo. Cortaram um pau, uma madeira, uma estaca. Ataram as patas. Madeira com i, desculpe. Ataram as patas. Amarraram. Amarraram as patas, sujetando no extremo del palo. Sujetar seria uma forma de sujeitar, mas no português nós costumamos usar segurando uma extremidade do pau, da madeira, da estaca. Tá? Hasta los hombros. Hasta, exatamente, até os ombros. Ponte. Perdão, disse a resposta. Ponte. Luego. Logo? Não. Luego é después. É depois. Perdão, depois. Anciano. Ancião. Isso aí. Ancião, a gente usa mais a palavra idoso, né? Moraleja. Moral da história. Complacer. Agradar nadie, ninguém. Ok, preparado? Aquecer os motores. Vamos para o segundo nível. Agora a coisa vai ficar complicada, hein? Vai ficar difícil para você. Agora a gente vai para o português. Você vai traduzir do português para o espanhol. Vamos lá. A venda. En venta. Se você disse en venta, correto. No caminho, como é que é? O que você faz com a preposição? Separa em duas. Isso. En el camino. Se você disse isso. Um camponês que ele disse. Exatamente. Eu vou começar com campesino. Um campesino les dijo. Sí. Então, como é que é? Entonces, siguieron, seria continuaram, mas logo. Pero pronto, se você acertou essa aqui, palmas. Vejam, como é que é isso em espanhol? Vejam. Miren, preguiçoso. Perezoso, deixe. Deja. Enquanto. Essa aí é importante, Mientras, escutá-lo. Escucharlo, que a gente não usa hífen no espanhol. Embaixo. Eu acho que era descer, não era? Um segundinho. Acho que eu errei aqui. Aqui, ó, é descer. Mas eu já te mostrei a resposta sem querer. Aqui é descer, tá? Seria bajó. Desceu. Iam. Como é que se diziam? Eles iam. Ellos iban. Bien. Longe. Lejos. Duas mulheres. Dos mujeres. Pelos. Não pelos de cabelos, mas a contração pelos. Por los. Exatamente. O homem pediu. El hombre, você sabe, pediu. Pidió. Lombos do animal. Lomos del animal. Não demoraram. Você. No tardaram. Se você acertou, genial. Rir e apontar. Reír-se, lembra que é pronominal, né? E fazer senha. Señalar. Deteve.
Ele se deteve. Ele se detuvo. Se detuvo. Zombavam. Ou seja, eles se burlavam dele. Vergonha. Vergüenza, parecido, mas muda a ortografia. Colocaram-lhe ou poram-lhe. Pusieron-lhe. Essa aqui é o colocaram-lhe? Eu acho que era o por que eu tinha colocado, né? Mas tá certo. Poner. Ah, pusieron-lhe. O le pusieron também, tá? O le ele pode ir antes ou pode ir depois, tá? Amarraram as patas. Seria ataron las patas ou sus patas. Segurando uma extremidade da vara. Seria... Isso aqui é difícil, isso aqui é difícil. Sujetando un extremo. Dá uma contração, separa em dois. Del palo, perdão. É del palo, perdão. Se fosse vara feminino, aí sim ficaria dois. Del palo, até os ombros. Hasta, tem que estar na ponta da língua esse hasta. Hasta los hombros, con H. Sí, no te olvides del H, não se esqueça do H. Ponte. Puente, depois. Ancião ou idoso. Anciano. Bien. Moral da história, aquela palavra estranha. Moraleja, satisfazer. Aquilo, não podemos complacer a todos. Não podemos complacer a todos. Ninguém. Nadia, tá certo? Nadia? Não tá certo. É nadie, é com E. Certo, gente? Esse aqui foi o exercício de fixação nível 2, se você quiser revisar a aula. Inclusive, eu recomendo, para que você não se esqueça mesmo de tudo que você aprendeu aqui, revise este vocabulário daqui a 24 horas, daqui a 7 dias, daqui a 15 dias e daqui a 30 dias. Se você fizer isso, colocar na sua agenda e fazer essas revisões, você nunca mais esquece do que você aprendeu aqui nessa aula. Toda quinta-feira nós liberamos um episódio às 12 horas desta série aqui, Aprendendo Espanhol com Histórias. E caso você queira fazer aulas de espanhol e você não tem dinheiro para comprar um curso ou fazer aulas particulares, segundas-feiras às 19 horas eu estou aqui transmitindo a aula diretamente para você, certo? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like. E se você quer ser avisado dos próximos episódios, próximos conteúdos, eventos que nós vamos fazer, porque nós fazemos vários eventos, clica aqui no botão se inscrever. Isso aí é muito importante e vai ser super especial para a gente. Muchísimas gracias. Prosigue estudiando y avanzando para que finalmente puedas hablar español. Adiós.